Pronto. Oi, eu sou Victoria Clavijo. Eu sou o Jovi Silva. Eu sou o Léo Ferri. E nós somos membros da companhia UI de Teatro, no qual a Vivian é nossa diretora. Eu entrei em 2017, quando eu tinha 16 anos, para fazer parte de corpo do Alto da Páscoa, que na época a gente era responsável através da Casa de Arte e Cultura de Capivari. Eu entrei em 2015. Na verdade, eu nem entrei na Companhia U em 2015, eu entrei para fazer um curso no Espaço da Arte e Cultura lá em Capivari, onde a Vivian ministrava as aulas, e depois de um ano fazendo esse curso no Espaço da Arte e Cultura, a Vivian me convidou para fazer parte da Companhia U. Então eu faço parte da Companhia U do finalzinho de 2015, mais ou menos, até hoje. Eu entrei na CEU em 2015 também. Eu fazia parte do tiro de guerra de Capivari. E aí a Vivian foi lá atrás de pessoas para fazer o coro da peça também do Alto da Páscoa. E aí foi meu primeiro contato com o teatro, na verdade. E aí, logo depois dessa peça, ela já me convidou para fazer parte da CAUI. E eu tô lá desde então. Já fazem 8 anos, mais ou menos, 7 e pouquinho. E é isso. A gente queria falar sobre o trabalho da Vivian enquanto comunicadora cultural e a importância que ela teve na nossa carreira. Hoje, por exemplo, a gente está morando no Rio de Janeiro. Esses dois aqui, tudo bem que o do Jovi não foi o primeiro contato com ela, mas conhecer a Vivian Ui abriu meio que um leque de opções pra gente, porque depois da Secretaria de Cultura, eles conseguiram ir para Santo André, fazer curso livre lá. Sim. Conseguiram, de certa forma, vingar na carreira, e a Vivian meio que inspira a gente a correr atrás do que a gente precisa fazer. Eu acho que além de diretora, formadora de artista, a Vivian é uma formadora de opiniões também. Ela abrangeu muito o nosso pensamento quanto ator, quanto operário do ofício mesmo. Sempre visando e colocando um olhar pra gente de que não é uma carreira fácil, sempre pontuando sobre os deslumbres que a carreira vem a fornecer, né? E toda a nossa formação sempre teve entrelaçada também de certa forma, com a formação da Vivian. A Vivian sempre esteve com a gente desde início de processo seletivo, ajudando a gente na escolha de texto, ajudando a gente a lapidar uma cena. Hoje a gente se encontra, eu e o Léo, a gente se encontra estudando na primeira escola de artes dramáticas do SESC, que fica aqui no Rio de Janeiro. Eu estou me formando agora daqui a um mês. E toda essa minha trajetória de formação desde Capivari, passei por Tatuí, fui para São Paulo, fui para Santo André, sempre de certa forma o conhecimento foi sendo compartilhado, recebendo da Vivi e a gente compartilhando esse conhecimento também. Até então a Vivi era nossa professora, hoje em dia a Vivi é companheira de ofício, a gente trabalha junto. E sempre a Vivian foi uma pessoa muito generosa nesse nosso caminho de formação. E ainda vem sendo, diariamente eu aprendo com a Vivian. A gente vem de uma cidade que é muito complicada no setor cultural, né? No assunto da cultura. E a Vivian é uma pessoa que não desiste. Desde quando a gente conheceu ela até hoje, ela enfrenta várias coisas no meio do caminho dela, assim, no nosso caminho em geral, né, como grupo. E ela nunca desiste. Desde quando eu conheci ela, ela batalha pela cultura da cidade, assim como raramente a gente pode ver. E ela conseguiu agregar muita gente na caminhada dela, na caminhada da CAUI, na caminhada do Espaço da Arte e Cultura. A gente tinha um corpo de 100 crianças, mais ou menos, né? Nossa, eu acho que ultrapassava 100. Ultrapassava. Aquela casa estava sempre cheia. A Vivian consegue angariar e
e acho que realmente virar amiga dessa galera que ela traz pra perto dela para trabalhar junto. Era muito bonito, tipo, ver aquele lugar cheio. A gente falou 100 crianças aqui, mas eram bem mais, era coisa de 150, 200 pessoas trabalhando junto, sabe? E dava pra ver que era uma coisa que ela gostava de fazer e ainda gosta. sim, era muito doido, tipo, e tinha público, porque em Capivari, vamos supor, se um circuito Sesc chega na cidade com várias atrações, não dá 50 pessoas na praça. Tipo, que lá as coisas acontecem em volta de uma praça, né? E se a gente levava um espetáculo para essa praça central da cidade, a gente tinha público. E eu tô falando de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas assistindo um espetáculo de teatro, sabe? A Vivian sempre ensinou a gente a olhar para as instituições governamentais com um olhar crítico e não só sempre agradecer e ser grato. Como a gente era inserido naquele meio e na época a gente tinha acesso à Casa de Cultura, a gente acabava sabendo de algumas situações que aconteciam que meio que dificultavam o nosso trabalho e o andamento dos projetos. E a Vivian sempre ensinou a gente a analisar, a criticar e a conversar sobre o que acontecia ao nosso redor, porque não era uma coisinha pequenininha. Com o passar do tempo, a gente aprendeu que acontece em todo lugar o que acontecia com a gente lá. E eu sou muito grata a ela por ter me dado essa visão crítica de como as coisas realmente funcionam, porque hoje em dia eu já sei que nem tudo são flores E acho que quando a Vicky fala criticar, não é um criticar por criticar, isso, sabe? analisar. Criticar pensando em resoluções, sabe? Tipo, e olhar com esse pensamento crítico para praticamente tudo, né? Porque o nosso ofício, a nossa bagagem, o nosso material de trabalho é análise. E o tempo todo a Vivian pontuou isso, sabe? E desde que eu conheci a Vivian, eu estava no ensino médio ainda. E desde essa trajetória, concluindo o ensino médio, eu tenho certeza que a Vivian foi um dos pontos de eu ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu ser o Jovi que eu sou hoje. O meu interesse por literatura, por cultura, artes visuais, em si, veio um pouco desse fornecimento de conhecimento que a Vivian deu pra gente. E eu não falo isoladamente só a mim, porque eu sei que muitos dos meus companheiros de trabalho também é imensamente grato por ter tido essa oportunidade de cruzar o caminho e hoje em dia, tipo, compartilhar e ser amigo da Vivian, sabe? É muito doido, porque eu acredito que ela tem ideia do impacto que ela causou na nossa vida, mas não tão amplamente, é uma dimensão assim tão grande desse impacto, porque para 3 pessoas pobres hoje em dia tá tendo oportunidade de estar estudando e trabalhando com arte em uma cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro, sabe? Em outro estado, ter vindo pra cá com uma mão na frente, outra atrás, e ter conseguido se articular e se organizar, tanto financeiramente, mentalmente, enfim, e tá conseguindo fazer isso, sabe? Eu acho que eu acredito que o Jovi, lá de 2015, imaginaria que demoraria muito mais tempo, sabe? Pra isso acontecer. E eu sou imensamente grato pela oportunidade que a arte e conhecer a Vivian trouxe pra minha vida. Sim. Eu acho que é isso, assim, acho que todos nós somos muito gratos à Vivian, né, pela caminhada que ela ajudou a gente a tomar. E eu acho que ainda falta uma caminhada pra Capivari conseguir perceber, talvez, a potência que a Vivian é num total, sabe? Porque a cidade, vendo assim de fora, dentro também, vendo lá dentro e vendo de fora,
ainda não consegue enxergar esse poder que ela tem. Ou se enxerga, tenta ver lá, sabe? Sim. Porque é muito doido quando a gente compartilha aqui com nossos colegas de trabalho sobre as nossas pesquisas, nossos espetáculos, os nossos experimentos, o quanto de bagagem e... Que palavra eu uso? Não é com solidez, mas é palpável, sabe? Não é delírio da nossa mente. Se fosse também tudo bem, mas é uma pesquisa realmente que nós viemos fazendo desde 2015, que conforme a maturidade vai chegando, a gente percebe que realmente é algo sólido, sabe? É algo que se a gente tivesse um apoio governamental, institucional, não sei, eu fico imaginando o voo e onde a gente conseguiria chegar com esse trabalho, sabe? Mas, eles apoiando ou não, o nosso trabalho vai caminhando um pouco mais devagar, mas está caminhando. A gente tem o espetáculo A Grande Dama, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa pesquisa, muito orgulho de ter tido essa vivência com a Anicide e de perceber que o carinho que a gente tem por ela e ela tinha pela gente era muito recíproco, sabe? Era respeitoso e... A gente aprendeu eu pelo menos aprendi a importância do batuque cultural assim quando eu tava no teatro, quando eu comecei a participar do projeto da Grande Dama, porque a Vivian acabou meio que ensinando pra gente, olha, tal pessoa tem uma história importante na cultura e tal, e aí ela falou pra gente começar a prestar atenção nessas pessoas, porque faz parte da cultura da nossa cidade. E antes eu não sabia do quão gigante o nome Anicide de Toledo era. Aí eu fui aprender, infelizmente fui aprender um pouco tardiamente, quando eu estava no teatro, inserida nesse projeto, que a Vivian começou a colocar na nossa cabeça uma sementinha, pra gente começar a prestar atenção no Batuque de Umbigada e a gente começar a aprender mais sobre essa cultura também. E é muito doido, te interrompi, mas é muito doido até pensar nesse lugar de ancestralidade, né? Porque, de certa forma, a Vicky vem de uma ancestralidade com a Anicide e nem ela sabia. E depois da gente começar a pesquisar e entender um pouco da história do batuque, a história da Anicide, de outros batuqueiros, a Vicky acabou entendendo e sabendo que também é a mesma família, né? Tipo, o mesmo sobrenome, a mesma família, enfim. Sim. Eu acho que um outro ponto muito importante também da gente ressaltar é que quando a gente começou a estudar teatro em Capivari, foi no Espaço da Arte e Cultura, que era um lugar numa região central de Capivari, né? E a maioria das pessoas que estudavam ali eram de áreas não centrais de Capivari, eram de áreas menos privilegiadas da cidade e que vinham, a gente fazia aula 2, 3 vezes na semana, às vezes oficialmente, até mais, né? assim, mas a gente passava a semana inteira lá. Era uma vez na semana, na verdade, mas estava sempre lá, né? Sim. Acho que e isso é uma coisa muito forte também, se a gente olhar para Capivari como cidade, porque eu não consigo enxergar outro local ali, outro lugarzinho que tenha acontecido o que aconteceu ali com a Vivian, sabe? E eu acho que a Vivian é responsávelzíssima, assim, por esse fator que acontecia na Casa da Arte e Cultura, do Espaço da Arte e Cultura. Ela ensinou a gente a valorizar o lugar. Sim. E quantas vezes, né, a Vivian tirou o dinheiro do próprio bolso dela, do próprio salário dela pra gente conseguir estar lá. Porque era transporte, às vezes não tinha dinheiro. Às vezes queria prestar um vestibular e não tinha dinheiro, a Vivian pagava. Era alimentação, tipo, era uma loucura. Até porque, hoje, na verdade. até hoje, porque E ela dava sem pensar 2 vezes. praticamente a Vivian pagava pra trabalhar, né? E, tipo, dá pra ver que é muito amor pelo ofício, sabe? Sim. A preocupação dela também em querer que a gente saísse dessa bolha de Capivari e conhecesse, sei lá, fosse estudar teatro em outro lugar, fosse assistir peças em outros lugares. E muitas das vezes a gente não tinha condição de sair de Capivari para assistir uma peça em São Paulo. Ela tirava do bolso dela,
colocava a gente no carro dela e levava a gente pra assistir. Alugava van. Enfim, era um corre que ainda é um corre da Vivian que a gente espera muito que seja mais valorizado na cidade, porque ela é uma artista incrível, assim, e não é falando como aluno, como amigo, é como admirador mesmo. Como cidadão, né? Como cidadão, porque... O papel sociocultural da Vivian na cidade é, tipo, gigante, foi gigante, e eu tenho certeza que vai ser muito maior também e bem quisto em breve, espero. Esperamos que um dia o pessoal de Capivari dê valor a essa trajetória incrível, artística da Vivian em Capivari, como professora também, não só de teatro, e como pessoa, seja respeitado. E se não for, a gente é imensamente grato. Eu acho que essa semente já tá aqui, sabe? Tem um pouco dela na gente e gratidão. Gratidão demais pelo privilégio de ter cruzado o caminho da Vivian. É isso. É isso. Obrigado, Vivian Ui. Obrigada. Obrigado, Vivian Ui.